necessários, são vitalícios, intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais, imprescritíveis e impenhoráveis. Aí diz assim, bom, se esses direitos têm todas essas características, por que nós vamos falar em disposições testamentárias em torno desses direitos? Se esses direitos estão irrenunciáveis, eles não poderiam ser transmitidos a ninguém. Se eles são irrenunciáveis, eles não podem ter nenhum caráter patrimonial, porque no momento que eu dou a importância patrimonial, de certa forma eu alieno eles em todo ou em parte. No entanto, nós sabemos o direito à imagem, muitas pessoas, principalmente o pessoal da classe artística, vive da sua própria imagem. E aí nós temos uma dificuldade em ver o limite dessa disposição. Eu posso dispor da minha imagem até quando? Até que ponto? Eu acho que não sei se aqui tem, mas deve ter, porque é uma peste que tem em todo lugar do mundo, um programa que se chama no Brasil Big Brother. Big Brother. As pessoas, elas de certa forma, elas se despem da sua própria personalidade em busca de 1 milhão, que é o prêmio que vai ganhar aquele que superar todos os infortúnios, todas as desgraças pelas quais ele precisa passar, e no final ele sai e comemoram no final, e a família comemora. Então, assim, será que a minha personalidade eu posso expor a ponto de ganhar 1 milhão? E tem outros exemplos, mas esse é o melhor para a gente, de certa forma, contextualizar. E aí nós temos também um outro pequeno problema, que no final ele se torna grande. Para o direito brasileiro, a personalidade, o Código Civil brasileiro, ele trata do início e do fim da personalidade. No artigo 2º diz que a personalidade começa com o nascimento, com vida, embora a legislação ponha a salvo os direitos do nascituro, pessoa infirme. E também no artigo 6º diz assim, a personalidade termina com a morte. Aí digo, bom, se a personalidade termina com a morte, e a gente sabe que o conceito de personalidade é ter a possibilidade, a aptidão de ter direitos e contrair obrigações, como é que a gente pode falar de direitos após a morte? Porque terminando a pessoa com a morte, o que resta? Mas aí nós sabemos que nós temos uma trajetória, que a nossa história não termina, não vai para o caixão, vai o corpo. Será que eu poderia fazer qualquer comentário desonroso à professora Raquel após a morte dela? Aí esse é o problema que nos traz aqui. Será que eu posso dispor, por exemplo, no Brasil nós temos a lei de doação de órgãos. Eu só posso, muitos dos meus órgãos eu só posso doar após a minha morte, porque se eu for doá-los em vida, eu vou morrer. E outros aspectos, próprios direitos autorais, aspectos como o direito à imagem. Se hoje o almoço foi muito alegre, pelo menos na mesa que eu estava, só falou-se de futebol. Inclusive as mulheres estavam todas empolgadas lá falando de futebol. Nós brasileiros, normalmente, a gente fala de futebol assim com certa vergonha, os senhores sabem por quê. Mas o Cristiano Ronaldo, que todo mundo conhece, o Cristiano Ronaldo vive muito da imagem dele. E com certeza a morte do Cristiano Ronaldo não vai apagar a imagem dele. Ele deve ter contratos assinados que ainda vão surtir efeitos após a morte dele. E assim, e aí? Ele poderia fazer um testamento dizendo quem vai ser o herdeiro dele nesses contratos? E se ele não disser, será que o Código Civil, nas normas que tratam do direito das sucessões, podem dizer sim, mas a imagem dele não existe mais. Sim, mas a imagem dele é o resultado de uma trajetória dele. Com certeza a imagem da professora Maria Vital não vende nada, mas o Cristiano Ronaldo vende. E as pessoas, essas celebridades, elas vivem disso. E tem um retorno patrimonial. Inclusive dizem que o Cristiano Ronaldo vive mais do que ele ganha de contrato, é agraciado, do que propriamente do que ele ganha como jogador de futebol. Então é isso que a gente quer tratar. E dentro desse limite, do começo ao
final da existência, assim, como poderão ser tratados esses direitos após a morte. Então, a legislação brasileira regula a transmissibilidade de direitos em virtude de morte de suas formas. Também vai entrar aqui em detalhes, que é da sucessão legítima e a sucessão testamentária. Pela a ordem de votação da sucessão legítima, é muito claro que os herdeiros são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, ele ora é herdeiro sozinho, ora ele entra também na herança do descendente e do ascendente, e, por fim, os colaterais até o 4º grau. Então, se eu não sou nada disso de um defunto, não há a menor possibilidade de eu ser herdeira dele pela ordem da sucessão legítima. Porém, o direito brasileiro me dá a possibilidade de fazer o uso da sucessão testamentária, fazendo por a minha última vontade, através de um testamento, apenas respeitando a legítima dos herdeiros necessários, que em tese é um quarto, a depender do meu regime matrimonial, se houver matrimônio. Tem a metade do meu patrimônio vai para uma nomeação, repito, a depender do meu regime patrimonial, e aquela outra metade, que seria a herança, dessa metade eu teria um quarto disponível que eu posso fazer um testamento e dispor para quem eu desejar. Então, o caso do direito da personalidade, eu repito para a gente retomar aqui o fio da conversa, eles são intransmissíveis, não é? Mas a essa regra da intransmissibilidade há exceções. Né? Há exceções. Então, não havendo testamento, a transmissibilidade de alguns direitos da personalidade será regulada pela lei civil, que estabelece os legitimados para o exercício e a defesa dos mesmos, da forma que eu já falei. Dando um salto aqui, em razão do tempo. Então, alguns aspectos da personalidade, ele já vem sendo testados, né? Que, inclusive, a gente, no direito brasileiro, pode conviver no mesmo processo sucessório, tanto a sucessão legítima como a sucessão testamentária. E um outro aspecto do direito das sucessões no Brasil é que eu posso fazer testamento só com disposições extrapatrimoniais. Então, eu faço um testamento, não digo nada que vai acontecer com o meu patrimônio, que vai ser, a sucessão vai ser feita pela sucessão legítima, e eu posso dizer, por exemplo, que eu quero me enterrar na cidade natal, que eu quero que meu corpo seja doado para... É a única exceção que permite. O cadáver pode ser doado para estudos científicos. A gente sabe também que muita gente vende no Brasil. Mas pode ser doado para fins de estudos científicos. Eu posso dizer, por exemplo, que eu sou doadora de órgãos. Então, são todas disposições extrapatrimoniais que já se permite que faça testamento.